Bom dia, gente. Para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar, vamos iniciando mais um programa bem assim aqui para vocês. E olha, hoje aqui no nosso estúdio a gente vai falar sobre câncer de colo de útero. Essa é a terceira causa de câncer que mais acomete mulheres aqui no nosso país, tá? A gente conversa também e dá dicas para vocês de como apimentar a relação. Mara Almeida teve uma conversa aqui no estúdio e traz para vocês todas as dicas. E a gente também vai falar sobre o Dia dos Pais. Tudo isso e muito mais aqui no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim no ar e a gente passa para vocês todas as formas que você pode acompanhar toda a nossa programação, tá, gente? É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acesse gazetaweb.com e você vai acompanhar no cantinho da tela lá a programação da TV Mar ao vivo, tá bom? Vamos então iniciar agora o nosso papo. Olha, sendo uma das doenças que mais atingem mulheres no Brasil, o câncer de colo de útero continua sendo uma preocupação no cenário de saúde global. No Brasil, gente, esse tipo de câncer foi responsável por 6.627 mortes em 2020, número que não deve regredir nos próximos anos. A gente vai conversar sobre esse assunto agora, falar sobre causas, sobre tratamentos, diagnóstico também, nesse momento com Thaíse Ferro, ela que é ginecologista, vai passando para a gente todos os detalhes. Bom dia, Thaíse, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Pois é, primeiro explica pra gente o que é o câncer de colo de útero. Bom dia, sempre um prazer estar com vocês. Esse assunto é um assunto bem importante de estar sendo abordado. O câncer de colo é o câncer que mata muitas mulheres no Brasil. É um câncer que a gente tem condições de combater com pequenas atitudes como a prevenção do sexo e também a vacina. Para evoluir o câncer de colo, ele precisa em torno de 10 a 20 anos. Então, é uma doença que a gente consegue interromper o desenvolvimento. Por isso, a importância dos exames citológicos e colposcópicos anuais de todas as mulheres sexualmente ativas. Pois é, né? Olha só, de 10 a 20 anos para ele evoluir, foi isso? Isso. Ou seja, quando a gente sempre fala, né, do diagnóstico precoce, parece que ele é sempre a chave de tudo, né, Thaís? Exatamente. Quando se fala em prevenção, né, uma simples vacina que está na rede pública em crianças de 9 a 14 anos, incluindo meninas, e também o uso do preservativo, porque a principal causa do câncer de colo é o papilomavírus humano. Ele é o principal indutor do câncer. E para que ele nem sempre consegue atingir a célula e modificá-la para que desenvolva o câncer. O sistema imunológico das pessoas, aí a gente parte da premissa de que atividade física, alimentação, vai fazer com que a sua imunidade ela esteja íntegra e com isso combater também um vírus que causa um câncer. O papilomavírus, né, que é o tão conhecido, também muita gente conhece pela sigla dele, que é o HPV, e você já passou aqui para a gente informação extremamente importante, que é a questão da vacinação contra esse vírus, que é uma das principais causas do HPV, do câncer de colo de útero, né? E aí você já mencionou aí, é uma vacina que a gente pode dar para crianças a partir de 9 anos de idade, de 9 a 14. Por que não depois disso? Então, as formas de prevenir são exatamente na formação do seu sistema imunológico. Então, é interessante que antes que a mulher tenha contato sexual, ela seja vacinada. Então, uma previsão é exatamente nessa faixa etária que você vai estar desenvolvendo a imunidade da criança e com isso afastar a possibilidade de contaminação dos principais vírus. Esse ano no Brasil entrou a nona valente. Nós tínhamos a quadrivalente que só imunizava por 4 tipos de vírus, mas agora já tem disponível no Sistema Único de Saúde a nona valente e também na rede privada.
Que bacana, né, gente? Enquanto a gente tem essa ferramenta, ou enquanto a gente tem acesso na rede pública de saúde à vacinação, vamos utilizar, né? Agora, é importante também, você mencionou aí que o HPV é uma das principais causas do câncer de colo de útero, mas quais são as outras? Então, outras são genética, tabagismo, infecções ginecológicas. Então, por isso, a ida ao ginecologista anualmente ela é muito importante. Porque quando a mulher está com aquele corrimento, aquele odor forte, algumas infecções, elas podem induzir a proliferação anormal celular do colo de útero. É um câncer silencioso que quando ele vem mostrar algum sintoma, ele já está no estágio avançado? Sim, ele é muito silencioso e muito lento o desenvolvimento. Então, em países desenvolvidos, realiza-se até o autoteste, que você mesmo coloca um cotonetezinho e faz o PCR para HPV. No Brasil é muito caro ainda o estudo do DNA do vírus, então nós selecionamos para casos pontuais. Pacientes que têm HPV, que vão fazer a citologia semestral. Importante ressaltar que as pacientes que são diagnosticadas, elas precisam ficar a cada 6 meses realizando colposcopia e citologia até 3 anos. Então, serão 6 consultas em 3 anos. Em 3 anos, pois é, importante a gente mencionar isso também. Mas para quem não teve diagnóstico do HPV, quem não teve diagnóstico do câncer do colo de útero, qual deve ser então a rotina dessa mulher para estar em dia com as suas responsabilidades para a saúde ginecológica? O ideal é que a citologia no Brasil é o teste de controle, de diagnóstico do HPV, é o teste mais sensível no Brasil disponível. Então, que essa citologia ela seja realizada anualmente. E em casos que as mulheres tenham dor na relação, corrimento de cor e odor, mulheres que tenham muita dor pélvica, infecção urinária de repetição, elas precisam estar procurando ajuda médica. Pois é, já fica aí a dica. Agora, se de repente eu já fui diagnosticada, Thaís, com esse tipo de câncer, é possível fazer a reversão? É possível a gente conseguir fazer o tratamento sem precisar tirar o órgão por completo diante de uma cirurgia? Como é que funciona? Então, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais preservação de órgãos nós teremos. Existem vários níveis de desenvolvimento do câncer de colo. Quando você está em NIC 1, NIC 2, NIC 3, você pode fazer pequenas cirurgias, a cirurgia de alta frequência, que é uma tecnologia hoje que é muito utilizada. Hoje nós temos o Megapulse, que também são realizados em condilomas, em áreas que não estejam tão próximas do OCE, que é o orifício cervical externo. Então, tem várias tecnologias, várias possibilidades a partir do momento que você faz esse diagnóstico precocemente. Pois é. Até para preservar a fertilidade feminina, porque se a mulher não teve filho, o colo uterino ele é de suma importância. E em alguns casos, claro, casos mais avançados, que vão ter comprometimento linfonodal, você precisa até retirar o útero. Pois é. Existe um outro tratamento que precisa ser feito também, como por exemplo a quimioterapia junto da cirurgia? Isso são em casos bem mais avançados, que aí já foge do ginecologista, ele já vai para a cirurgia oncológica. Essa cirurgia ela precisa ser bem, vamos dizer, bem preparada, a depender de comprometimento de órgãos próximos do útero. Então, se tem comprometimento ovariano, comprometimento de tubas, comprometimento intestinal, a cirurgia vai tomar uma dimensão bem maior. Mas é o que eu ressalto, é importante ser precoce para que como o desenvolvimento é muito lento, a mulher ela precisa realmente deixar o câncer de colo desenvolver para que chegue a cirurgias extremas. Agora, voltando um pouquinho ao assunto da vacinação, né, que a gente mencionou aqui a vacinação em meninas a partir de 9 anos, entre 9 e 14 anos, mas é importante também você mencionar que essa vacinação ela deve também ser dada em meninos de 9 a 14 anos também. Por que em meninos também?
Então, porque como é a principal fonte de HPV é o sexo, então ela também precisa ser. E o homem também pode desenvolver câncer de pênis. Por conta do HPV. Por conta do HPV. Então, ampliou essa cobertura para que impeça o desenvolvimento do vírus e com isso, e ressaltando também que são os principais vírus mais oncológicos, principalmente o 16 e 18, que são os mais prevalentes no Brasil. E quando a gente fala sobre essa ida ao ginecologista, a gente independe da idade? Iniciou a atividade sexual, a pessoa adolescente, enfim, já precisa começar a ir ao ginecologista com frequência? E principalmente se você tem sexo com vários parceiros. Então, é importantíssimo que o início seja a partir da atividade sexual. Na rede pública, o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 25 anos, independente, porque os estudos demonstram que essas pacientes de menor que 25 anos, elas têm uma imunidade tão ativa que elas não desenvolvem HPV. Só que eu encontro casos pontuais de desenvolvimento de HPV em pacientes que são sexualmente ativas e então a ginecologista ela vai ter vamos dizer, essa sensibilidade para estar avaliando e até fazendo o diagnóstico precocemente o mais rápido possível, porque nem sempre uma lesão inicial ela vai virar câncer. Pois é, a gente tem aí, se fala muito que essa lesãozinha são aquelas verrugas, não é isso? Essa é a principal característica mesmo do HPV? Na vulva e na vagina, nas paredes vaginais nós podemos encontrar. Já no colo do útero, que é o nosso tema principal, eles se apresentam em lesões também subclínicas. Eles podem, quando a gente utiliza os reagentes na colposcopia, que é o ácido tricloracético e o iodo, é que a gente visualiza essas lesões. Claro que pode também ter algumas lesões a olho nu no colo que nós visualizamos, mas normalmente após os reagentes aqui a gente visualiza com melhor, acurácia. Então, gente, olha, só para a gente fazer aqui um encerramento da nossa entrevista, é importante que a mulher mantenha em dia todos os seus exames ginecológicos, as suas idas ao ginecologista, além de alimentação saudável também, atividade física, para manter a imunidade lá em cima, é isso? Exatamente. Atividade física, alimentação, não fumar, não beber. Então, isso tudo vai influenciar na sua imunidade e, consequentemente, combater várias doenças. E, claro, a ida no ginecologista é imprescindível uma vez por ano. Eu costumo falar que uma vez por ano é tão pouco e ela impede o desenvolvimento de tantas doenças, porque não só o HPV, o câncer, a gente tem muitas doenças ginecológicas que as pessoas acham que podem, por exemplo, a cândida, ela pode ser uma doença autoimune. E ressalto também que mulheres que têm doenças autoimunes, que são soropositivas, elas têm mais predisposição ao desenvolvimento do HPV e, consequentemente, o câncer de colo. Pois é, gente. O dever de casa todo mundo já conhece, né, Thaís? Exatamente. Basta fazer, basta cumprir e evitar, então, entrar, infelizmente, nessas estatísticas, não é isso? Exatamente. Muito obrigada pela tua participação aqui no estúdio, tá bem? É sempre um prazer, estou à disposição. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí que no próximo bloco a gente vai passar dicas de como apimentar a relação. É já já.